Bem-vindos ao Toque de Negócios, o podcast da Academia Fiesc de Negócios. Eu sou Alex Marçom, sou idealizador da Neoliderança e sou especialista aqui na Academia Fiesc de Negócios da vertical de desenvolvimento de liderança. Aqui no nosso podcast, nós conversamos com especialistas e líderes inspiradores que estão alcançando na prática resultados extraordinários. Para acessar mais conteúdo sobre liderança, siga o Toque de Negócios na sua plataforma de podcasts favorita. Explore a série completa e outros episódios relacionados diretamente em nossas playlists. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os episódios e compartilhar com seus colegas. Assim você nos ajuda a levar esse conteúdo a ainda mais pessoas interessadas em transformar a indústria. Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com o meu amigo, colega aqui da Academia Fiesc de Negócios, Rodrigo Queiroz. Olá, tudo bem, Marção? Como é que tá, Rodrigo? Tudo. Vamos para mais um? Mais um, hoje especial, hein? Especial demais, hoje aqui recebendo a Andrea Dietrich, que eu vou tomar a liberdade de chamar de Didi. Né? Didi é especialista em transformação digital, é cofundadora da Ambidestra, esse nome já bastante sugestivo aí da sua marca, da sua empresa nesse momento. Se apresenta para a gente um pouquinho, Didi, para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Boa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Ao longo da minha carreira, eu fui executiva durante muitos anos de grandes organizações, sempre liderando o processo de transformação digital e de marcas, né? Então, fui me especializando muito nisso, depois fui acelerando startups, então entrando bastante gestão e cultura. E hoje tenho a Ambidestra, né? Então, que a gente é uma consultoria que ajuda as organizações na modelagem de negócios para serem a prova do futuro. E a gente fala um pouquinho o que é isso depois, o que é ser a prova do futuro. Mas que envolve estratégia, envolve processos, envolve cultura. E também sou host de um outro podcast também, que chama Digital Backstage, que é para a transformação digital do varejo. Então, com o Eduardo Terra. E outras coisas mais, né? Sempre é um lifelong learning aqui, de estar sempre reinventando e trazendo novidades. Mas obrigada pelo convite. Muito legal, um prazer ter você aqui com a gente, Didi. E você falou, né, de organizações à prova de futuro, né? Particularmente aqui o nosso podcast está muito voltado justamente a esse espaço de reinvenção da indústria, que requer atributos de liderança muito específicos, né? Acho que a gente nunca fez antes na história, é isso que nós estamos fazendo nesse momento, né? Então, realmente, acho que explorar esse contexto contigo vai ser muito legal. Esse ambiente de transformação acelerada na indústria, muitas vezes ele não é sequer percebido, né? Acho que nós temos ali, vamos falar bastante, acho que de ambidestria aqui hoje, porque acho que esse é um tema fundamental, de fato, para a gente olhar para como a indústria tem esse espaço muito bem definido, realmente, de paradigmas, né? Que a gente chama, inclusive, da era industrial, né? Quer dizer, está muito marcado, é muito inerente a esse ambiente industrial nós estarmos realmente com esse foco de continuidade, com esse foco de melhoria contínua, com esse foco de fazer um pouquinho melhor todos os dias. A gente sempre ganhou o pão com manteiga das crianças, sempre veio dessa capacidade incrível que nós temos de fazer isso, né? E esse universo de transformação acelerada, muitas vezes a indústria acaba ficando à margem disso, né? E isso não é uma coisa que não é um fenômeno recente, essa questão de observar essa transformação acelerada, né? Eu gosto de pensar, nos anos 70, né, Alvin Toffler publicou um livro em 1970 chamado O Choque do Futuro. Nesse livro, eu vou usar as palavras dele porque elas são muito impactantes, né? Ele diz ali, por exemplo, que nós estaríamos a caminho de um colapso adaptativo massivo com relação a essa velocidade de transformação e a nossa incapacidade como seres humanos de acompanharmos essa transformação, né? Então, esse termo, choque do futuro, tinha aparecido num artigo dele de 1965 para se referir ao estresse devastador e à desorientação que induzimos nos indivíduos ao submetê-los a muitas mudanças em um curto espaço de tempo. O cara já dá essa... 65. Há 50 anos atrás tinha alguém já dando esse alerta, né? E parece que hoje a gente chegou nesse cenário, né? Parece que a gente chegou em um cenário onde essa rapidez das mudanças tecnológicas, sociais, é o cenário geopolítico, transformações sociais que impactam, por exemplo, não só atitudes de consumidores, mas também engajamento de colaboradores. Quer dizer, a gente está no meio agora, de fato, do que talvez
esse cara 50 anos atrás ali colocou em palavras assim tão fortes e impactantes assim, né? Por onde que a gente começa a puxar essa linhazinha para falar do que fazemos com isso, né? Exatamente. Acho que assim, tem a Amy Webb, que é uma futurista, está sempre nos principais festivais de inovação, né, principalmente no SXSW, que acontece no Texas todo ano. Ela falou esse ano sobre sermos a geração T, a geração da transição, né? Então, acho que a gente é um movimento que já estava acontecendo há muito tempo, alguns anos, mas que a pandemia escancarou na nossa cara, né? Ou muda, né? Então, a forma de você trabalhar, a forma de você se relacionar, os canais, tudo, né? Foi uma forma muito rápida da gente se adaptar a essa mudança, mais visível, né? Vamos dizer, que estava acontecendo já por debaixo dos panos. E ela fala que a gente é a geração, então, que está vivendo essa transição, e é uma era caótica mesmo, é um momento onde a gente está entendendo o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, mas que a gente sabe que daqui para frente só vai ser... A mudança é só constante, né? Então, não é uma questão de ser um momento... A inteligência artificial está transformando todas as bases dos nossos negócios, né? Então, por exemplo, as indústrias. Acho que a forma de operar e de fazer negócios não é sobre acoplar inteligência artificial dentro dos nossos negócios, é sobre reinventar o modelo de atuação, porque a inteligência artificial generativa, ela está ocupando e vai estar desenvolvendo soluções que podem fazer o seu negócio, qualquer negócio, amanhã ser inútil, né? Então, a gente vê casos como o famoso BlackBerry, né? Quando a gente comenta aqui nos casos de transformação, né? Então, o quanto que a empresa tinha lá o maior market share do mercado, super líder, absoluta, super sucesso, e, de repente, em pouquíssimo tempo, ela vira pó por uma arrogância da sua liderança, de apego de que aquelas suas ideias eram realmente as melhores. E aí entra o conceito, mais ou menos nessa época aí também, em 1976, começou a surgir esse termo de ambidestria, né? Que hoje é muito forte para a gente trazer para a nossa realidade, porque o que a ambidestria traz como conceito fundamental, né? Que ao mesmo tempo que eu estou cuidando do meu core business, que eu estou, o meu pão com manteiga, como você falou, a minha vaca leiteira, ao mesmo tempo que eu estou mantendo isso que é a saúde do meu negócio, eu não posso deixar de olhar o que está à frente ao mesmo tempo, que é o grande desafio. E aí, muitas vezes, as indústrias deixam isso para uma área de P&D, né? Para uma área de produto, para uma área de inovação. Só que a gente está esquecendo de dizer que isso está mudando todas as funções dentro da organização, não é só a área de produto. Inovação não é mais sobre só produto, né? Então, como que você desenvolve uma cultura e habilita nas pessoas esse inconformismo de sempre se questionar e o que está vindo à frente, o que está sendo feito de diferente? Isso é um princípio cultural, fundamentalmente, né? De você estabelecer um modelo de você manter esse radar sempre atualizado e aberto para o que está vindo e não tomar esse tsunami como um caso do BlackBerry que veio e, será que realmente eu estou muito apegado àquilo que é o meu negócio? Então, acho que o grande ponto é a gente se questionar o que pode matar o meu negócio amanhã. Tá, a partir do momento que você tem você mesmo se faz esse questionamento, se surgiu um negócio assim, se surgiu uma startup assado e tal, tá, então como que você começa a fazer isso no seu negócio hoje, né? E aí separar, a ambidestria fala muito sobre essa questão de como que a gente separa a exploração, um tempo para a exploração, tempo, recurso, indicador, aí mexe em todas as bases de negócio, para essa exploração também fazer parte da estratégia de negócio, e não só aquilo que a gente já conhece, a eficiência, o core business da era industrial, né? A gente está sendo jogado para a era da criatividade, para a era, né, da adaptabilidade, de você precisa... A criatividade está sendo super valorizada porque é eu recriar cenários o tempo todo com o que está vindo pela frente, né? Então, um pouco do... Bom, fui estendendo várias coisas, porque é um fio mesmo, é um fio que vai puxando, assim. E acho que nesse fio, né, me passa também essa situação, assim, de que muitas vezes a gente tá acostumado com o ou, né?
Então, ou eu faço isso, ou eu cuido da eficiência, ou eu reinvento o meu negócio, né? Acho que essa ideia de ambidestria, essa noção de ambidestria, talvez um dos grandes méritos dessa ideia para mim justamente seja a de substituir o ou pelo e. Exato. Né? Quer dizer, a gente pode falar disso, né? De integração de polaridades, acho que numa série de eixos, né? A gente estava, antes de começar a nossa conversa aqui gravada, né? A gente falava, por exemplo, dessa questão da integração das virtudes, dos valores femininos nos negócios, que é uma outra situação onde a gente tem essa coisa da substituição do ou pelo e. Né? É por aí que você vê... Total. E a gente fala que para esse E acontecer, ele precisa estar dentro desse sistema organizacional. Então a gente fala de uma transformação sistêmica, né? Porque o E só vai acontecer se ele tiver esse olhar sobre a inovação, ela estiver na estratégia corporativa. Só que quando eu estou colocando na estratégia, eu estou falando de recursos financeiros, eu estou falando de alocação de recursos humanos, eu estou falando de indicadores de sucesso de longo prazo, né? Porque normalmente a gente está sendo remunerado ali pelo bônus do ano, né? Do curto prazo. Então, como é que a gente mexe nas estruturas estratégicas de negócio? Então, estratégia é ao norte, que está todo mundo sendo incentivado a seguir. Se eu continuar com os mesmos incentivos, né, tem aquela frase, diga-me como eu me medes que eu te direi como eu me comportarei. Se você está me medindo pelo resultado de curto prazo, nunca a sua empresa vai ser ambidestra, né? Então, assim, é um pouco de como que a gente se questiona se eu estou sendo dissonante ou se eu estou sendo coerente à minha estratégia. E acontece quando eu tenho times e processos que permitam essa ambidestria, essa inovação acontecer. Então, por isso que a gente fala na ambidestra, a gente criou a nossa metodologia da ambidestra, era muito pautada nesses 3 eixos, né? Estratégia, de processos e de cultura. E em processos, eu deixei lá o meu foco estratégico para explorar estes cenários. Tá, mas se eu não deixo tempo para as pessoas trabalharem em cima disso, se eu não capacito as pessoas para elas explorarem futuros, eu não consigo operar. Então, a operação, a gestão também passa por uma mudança profunda. Muitas organizações deixam isso como um sistema mais à parte, assim, então vou fazer squads, que a gente tem falado bastante, de agilidade, squads ágeis que vão fazer inovações paralelas. O iFood, por exemplo, é belíssimo exemplo, inclusive tem vários conteúdos, né, do Fabrício falando sobre, que era o CEO, né, ele assumiu agora outras posições, mas falando sobre o modelo de gestão ambidestra do iFood, assim, é uma aula. E aí ele fala muito, e eles têm lá um modelo muito legal que chama os jet skis, né, que são pequenos hubs de inovação que acontecem paralelos em todas as áreas de negócio, inclusive aquelas de eficiência operacional, porque eles têm lá estruturas que são mais voltadas para crescimento daquilo que eles já conhecem, e outras como uma fintech, que é uma área de exploração, que é um negócio novo, de 2, 3 anos, que ainda está sendo incubado, vamos dizer assim, testado, evoluído e tal. E aí tem os jet skis que permeiam esses times, que são pequenos times que ficam avaliando e questionando o status quo e fazendo as coisas novas acontecerem. Então, ao mesmo tempo. Então, isso não é uma área à parte, né? Tem outras empresas que trazem essa inovação, essa ambidestria no processo através de parceiros, que também é um caminho. Se a gente não tem recursos dentro de casa alocados, que poderiam estar alocados para isso, traz um parceiro, traz uma startup, faz um M&A, faz uma fusão, faz projetos colaborativos, mas experimenta as coisas novas com recursos internos ou externos. Ou tem aqueles que fazem o switch, né, que é você fazer com recurso interno e externo ao mesmo tempo. E a cultura que eu comecei a falar é justamente, eu posso ter a estratégia, posso ter os processos, mas se eu não tiver um modelo mental para que isso aconteça na prática, também ele não se desenvolve, não evolui, porque as pessoas não vão ter capacitação, elas não vão ter os direcionamentos habilitados em relação aos comportamentos mais soft dessa transformação, que é o que você estava falando do feminino aqui, né? Então, quando a gente fala da ambidestria, a gente gosta muito de colocar nesses pontos, então tem eficiência, tem a inovação, mas tem o soft, tem o hard, então tem o técnico. Transformação digital, a gente estava comentando, muitas vezes vem para esse lado mais técnico. É tecnologia, é o gadget, né, a infraestrutura.
Mas se eu não tenho soft para habilitar esse aqui, não adianta nada. Eu já fiz vários projetos de transformação digital que a gente começou pelo hardware, vamos dizer assim, né? Pela infraestrutura, pela tecnologia. E as pessoas começaram operando aquela Ferrari com um modelo mental anterior. Então, assim, elas não tinham o novo modelo mental para poder habilitar aquela nova ferramenta. Então, isso tem que andar muito junto. E aí a gente fala do feminino no aspecto de trazer habilidades, e a gente fala de virtudes, que são habilitadoras para esse futuro em constante mudança. Se a gente está mudando o tempo todo, a gente não consegue mais fazer modelos preditivos com base no passado. Modelo de planejamento estratégico, normalmente, que a gente faz os nossos forecasts lá. Modelo bola de cristal. Não, e você põe tudo numa planilha maravilhosa, com base naquilo que já deu sucesso no resultado no passado. Mas o futuro não tem nada a ver mais com o passado. Então, olha só como as premissas são diferentes. Então, você usa a bagagem de conhecimento, mas você aprende a projetar também com intuição, também com sensibilidade. Então, aqui entra essa habilidade, a dualidade também do dado com a intuição. Né? Então, assim, o líder do futuro é aquele que consegue lidar com esses paradoxos. E aí a gente fala aqui de feminino, mas não como gênero, mas como virtudes, como energia. Né? E que todos os homens precisam desenvolver essas energias, todas as mulheres precisam desenvolver essas energias. Que a gente mistura aqui a sensibilidade, que vem muito do feminino, a criatividade, a vulnerabilidade, a generosidade, mas com todas as virtudes masculinas que são super importantes: determinação, foco, a autorresponsabilidade, o fazer acontecer. Então, não adianta nada a gente ficar, né, tão projetando coisas se a gente não sabe pôr em prática e fazer acontecer. Então, esses dois lados também mesclam ali o feminino e o masculino nessa ambidestria. E até aproveitando, né, trazendo então, né, esse aprender com o outro, né, soft skills, hard skills, né, por isso que se fala tanto em lifelong learning, então, porque a gente tem que estar sempre tendo esse aprendizado contínuo. Total, né, então a gente tem que, e aí a gente terceiriza muito para as organizações, porque eu não estou sendo capacitado para isso. Esquece a era de que a empresa que vai cuidar do teu futuro é você com você mesmo. E se você quer ser um profissional para o futuro, gente, a gente vê ali o futuro do trabalho, o Economic Forum trazendo os relatórios, né, das profissões que estão em ascensão e as profissões que estão deixando de existir. E todas as profissões vão ser reinventadas, tá? Então, assim, 50% das habilidades dos próximos 5 anos vão ser transformadas completamente. Então, se eu não tenho esse mindset de lifelong learning, que quer dizer lifelong learning, né? De eu ficar me provocando a aprender, esse meu inconformismo, essa mente aberta, curiosa, acho que curiosidade é o ponto-chave aqui. Eu colocaria 2 pontos-chave nesse lifelong learning, a curiosidade e a mão na massa, e fazer acontecer, porque sou super curiosa, fico aprendendo um monte de coisa, mas se eu não aplico, eu não aprendo, né? E aí vem essa questão de, dentro do teu processo de evolução como profissional, que espaços você abre para aprender coisas novas, fora da sua zona de conforto, adjacentes ao que você conhece, que muitas vezes a gente está só ali fazendo as coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, né? Então a exploração vem para essa exploração do indivíduo também. Que eu vou ler livros que são completamente diferentes do que eu opero no dia a dia, eu vou conversar com pessoas que são diferentes de mim. Esse ano eu conheci o Alex num processo totalmente diferente para mim, né? Foi estudar sobre rituais de outras comunidades, com experiências completamente diferentes, e me abrir para outras conexões, né? E aí você conseguir ter espaço na tua agenda e no teu dia a dia, seja profissional ou pessoal, para aplicar coisas novas, né? Por isso que eu falei, eu tenho hoje o Ambidestra, tenho o Digital Backstage e outras tantas ideias e projetos pequenos experimentos que a gente vai fazendo todos os dias. E até uma pergunta, então. Por isso, né, e toda essa transformação, a geração T, ela não é uma geração tipo Z, Baby Boomers mesmo. São todas as pessoas que precisam passar por isso, é isso? É isso. A T todos nós que estamos vivendo nesse momento de mundo,
né? Onde muita Momento de mundo que traz a complexidade, inclusive, de ter todas essas gerações coexistindo, Exato. né? Quer dizer, essa questão ali que a gente falava do choque do futuro, acho que tem uma forma de olhar para isso, que é essa questão do gap de complexidade, né? Essa complexidade do ambiente, a nossa complexidade mental, que não acompanha essa complexidade no ambiente, né? Talvez é uma forma de olhar para o que o Toffler chamou de choque do futuro lá, né? Porque a gente é biologicamente criado para uma regra linear de evolução. A evolução não nos preparou para isso daqui, exponencial, né? Exatamente, E aí, nesse sentido, e aí você traz, por exemplo, atributos, né? Adaptabilidade, criatividade, uma série de coisas que, infelizmente, não dá para a gente fazer o curso e aprender como é aprender sobre inteligência artificial, que seja né, Big Data, né? Então, dá para dizer que o grande desafio nosso, realmente, na questão da transformação digital mais ampla, tá justamente nessas questões sutis, digamos, né? Você falou ali desse modelo de um tripé de estrutura, processos e cultura. Né? Estratégia, processos... Estratégia, processos e cultura. Cultura talvez seja esse aspecto interior da coisa, né? E nesse aspecto interior, cultura trata desse aspecto interior coletivo e a gente tem o interior individual também. Né? Como é que a gente dá conta, né? E comenta, né? Lógico que eu não estou esperando aqui a resposta de $1 milhão, né? Apesar que de você daria até para esperar, Didi, vou deixar as expectativas altas aqui. Mas queria que você comentasse um pouco disso, justamente assim, de situar esses desafios, porque me parece que, do ponto de vista até mesmo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de líderes, a gente ainda tem ficado muito preso a esses aspectos mais conteudistas, aquela coisa toda que não deixa espaço, inclusive, para o desaprender, né? A gente fala de lifelong learning, talvez devêssemos falar também de lifelong unlearning, né? Quer dizer, o que eu vou deixar, o que eu vou deixar para trás, o que eu vou tirar da mochila para liberar espaço para aquilo que precisa entrar, né? Muito bom, muito bom. Não gostei tanto disso que eu me perdi aqui, né? Mas acho que esse ponto que você fala dos skills, eu até falo que a transformação digital, ela é uma transformação de consciência, né? Porque ele você justamente olhar o mundo e os negócios sobre uma nova ótica, onde a colaboração é fundamental. Então a gente tira o ego, né? Aquela questão dos silos, do é meu, é teu, é nosso, né? Então, como que a gente constrói coletivamente coisas mais poderosas, mais transformacionais? Ela nos abriu uma perspectiva muito mais ampla sobre o impacto do nosso trabalho, sobre o impacto da sociedade, das empresas, dos negócios na sociedade, no nosso futuro. Então, a gente fica mais consciente, né? Então, e aí traz essa questão da humildade muito forte no lifelong learning, né? De eu tirar essa minha arrogância de achar que eu sei tudo, né? Então, até o maior perigo é as pessoas até mais intelectuais, as mais com QI mais elevados, essa arrogância pode minar o potencial de adaptabilidade dela, né? Então, a humildade é um processo de autoconhecimento, né? É um processo de voltar para si e falar o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso evoluir. É sobre olhar as situações sobre óticas de que você está sendo um agente de mudança também nessa era da transição. E que agente você quer ser? O que você está fazendo? Você está replicando modelos que você não quer ver ou você está gerando movimentos daquilo que você quer ver, né? Então, eu ligo muito essas duas coisas de um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, por isso está ficando muito forte e até mais... Porque esse caos, é o que você falou, como é que dá conta? Não dá conta. Por isso que a gente está com burnout, maior índice de crise de doença mental, né? Dentro do Brasil e do mundo, né? O Brasil ainda é um dos maiores, né, de saúde mental, um dos piores de saúde mental. Então, porque a gente está nessa estafa, a gente está nesse estresse, e aí a gente precisa se voltar para outras práticas que têm crescido bastante no mundo dos negócios, que até então era totalmente fora, né? Meditação, rituais ali para você se conectar com as pessoas, com natureza, com outras fontes, né, de energia, de conhecimento. O conhecimento, aquilo que a gente viveu, né, há pouco tempo atrás, a ancestralidade, né, então como é que você traz isso também? Isso virou uma trend, isso virou tendência dentro dos negócios, você trazer técnicas ancestrais para dentro do processo criativo, processo de desenvolvimento de negócio. É muito interessante o que a gente está vivendo. Se a gente se abrir para essa ótica de, cara, olha essa mistura de coisas que a gente está vivendo. Do que vai ficar isso aqui? Daquilo que a gente criar. Porque é a gente que está fazendo o futuro acontecer, né?
A forma que eu faço sentido disso, no final das contas, acaba passando muito até por uma lente que a gente explora no nosso programa aqui de liderança para a neoindustrialização, que é o iceberg do pensamento sistêmico. Acho que no final das contas, assim, a gente tem trabalhado muito nessa camada de processos, de estruturas, de estratégia, de tudo aquilo que no final das contas nasce de um modelo mental vigente. Né? E essa transformação, eu acho que o nosso mestre em comum desse processo aí que você está descrevendo, né, o Otto Scharmer, ele traz isso de uma forma muito legal quando ele fala assim, que o principal desafio de liderança hoje é justamente transformar essa lógica, esse modelo mental egocentrado e adaptá-lo a uma realidade que é ecossistêmica por natureza. Né? Quer dizer, acho que essa ponte, né, de onde a gente, de como nós enxergamos a realidade e através da qual nós construímos todos esses processos, estratégias e estruturas, ela precisa ser transformada. Né? Por isso que, no final das contas, eu comentei aqui no nosso episódio de abertura, né, aquela frase que foi, o autoconhecimento é o novo inglês fluente. Né? Legal, é justamente nessa perspectiva de que enquanto a gente não der conta de fazer essa virada de chave nesse nível mais profundo do iceberg do pensamento sistêmico lá, a gente vai continuar produzindo resultados que coletivamente ninguém quer. Né? E eu acho que é legal essa questão porque quando a gente fala do ego e do ego ao eco, muitas vezes você, é muita coisa muito forte. Mas vamos conectar isso com negócios. O que a pandemia nos trouxe? A nossa necessidade de se abrir para conectar com outros agentes, inclusive às vezes competidores, para a gente trabalhar junto para um bem maior, né? E a gente está com a máquina, com a aceleração exponencial da inteligência artificial, dos negócios digitais, vindo, né, acelerando todos os negócios, transformando tudo que a gente está vendo. Se a gente não atuar em rede, a gente não consegue acelerar, a gente morre amanhã. Então, essa questão da colaboração, do ecossistema, é como que a gente habilita isso em nós mesmos para pensar em como que isso amplifica o nosso negócio. Então, a gente vê vários cases, né, Boticário, várias empresas fazendo colaborações estratégicas de negócio para acelerar ou entrar em nichos específicos. Então, aquela questão de que só o conhecimento está em mim, eu detenho e não vou contar para ninguém, dá espaço a você, é um sistema de ganha-ganha. Então, a gente tem em comum o mesmo propósito, o mesmo objetivo de negócio. Vamos junto? Vamos fazer negócios juntos? Então, a gente está vendo que os negócios do futuro e os grandes, né, players de negócios atuam muito em ecossistema. Então, só fazendo o paralelo aqui do indivíduo de como isso se reverte em negócio depois também, né? E com isso gerando resultados também econômicos superiores à média dos mercados onde operam. Né? Acho que isso é sempre muito importante, esse teu ponto de aterrissar essa coisa do ego para o eco, né? Porque acho que muitas vezes a gente acha que a gente deveria fazer isso em detrimento de resultados, por exemplo, que é justamente aquela lógica que a gente está acostumado do ou. Né? E a lógica do dessas polaridades que se potencializam, ela aparece, acho que muito claramente nesse caso, até quantificada, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar lá aquela pesquisa do Gallup anualmente, lá que traz a questão do engajamento de colaboradores. Né? Então, 23% da força de trabalho global está verdadeiramente engajada às organizações que servem, né? Ou seja, nós temos 77% das pessoas que estão assistindo os outros remarem, estão remando contra ou pulando do barco. Esse é o maior, acho que é o maior desperdício de potencial humano que a gente tem. E essa mesma pesquisa, nessa última edição, ela trouxe uma comparação com as empresas que praticam o que eles consideram as melhores práticas humanizadas, onde esse nível de engajamento ele sobe para 70%. Maravilhoso. A pesquisa Humanizadas aqui no Brasil, ela mostra, né, as empresas que a Humanizadas usa os 4 pilares, basicamente, aí do capitalismo consciente para avaliar essas boas práticas, e ela constata que as empresas que adotam essas práticas, elas têm 4 vezes mais resultado do que a média dos setores onde elas operam, né? E mais uma vez é uma coisa dessas da gente repensar a forma como as histórias que a gente conta a respeito dos negócios, né? O motivo fundamental, então, nessa pesquisa da Humanizadas, o que pode ser talvez o principal pilar ali que eu considero é esse pilar do propósito maior. É de como é que eu oriento a minha organização, não diretamente ao lucro, mas eu oriento
ao valor gerado para a sociedade, sabendo que através daquela geração de valor, eu vou ter o que, lá nos anos 90, na Escola de Marketing Industrial lá em São Paulo, eles já falavam, né, que é o lucro aplaudido, que é aquela coisa realmente que faz com que essa roda continue a girar de forma sustentável e através da integração desses múltiplos interesses a gente alavanque tudo Muito isso. bom. Né? E o maior resultado, e tem estudos que comprovam isso, não sei o número agora exatamente, mas estava lendo isso num livro, inclusive, que as equipes que melhor performam, os times, né, as organizações que melhor performam, é porque tem times que têm uma sintonia muito melhor, em que elas atuam muito bem em grupo, em colaboração, versus aquelas que têm indivíduos estrelas maravilhosos, mas são individuais. Então, assim, é mais importante você ter uma harmonia, uma boa troca, uma sintonia entre o time do que você ter pessoas individualmente excelentes. Dá muito mais resultado. Eu adoro o Harari, tem uma historinha que ele conta que ele fala justamente assim, né? Que se for eu e um chimpanzé numa ilha deserta, eu aposto mais no chimpanzé. Agora, se a gente estiver falando eu e outros 20, 30 humanos e um bando de 30 chimpanzés, eu aposto mais nos humanos. Quer dizer, a nossa capacidade de colaboração é o que nos diferencia como espécie até historicamente, né? E acho que isso é uma das coisas que talvez esteja perdido nesse sentido ali, né? Total. Vai partir, então, desse olhar do autoconhecimento, dessa grande liderança, para ele conseguir, então, trazer outras pessoas. Como é que isso acontece? Como é que aterriza, né? E eu não acho, talvez, Legal. Didi, eu não acho que talvez a gente tenha essa dependência do grande líder que toma essa decisão de seguir esse caminho, né? Acabou essa questão do líder-herói, né? Só um que dá a resposta. É mais sobre essa visão do facilitador, né? Essa habilidade de facilitar e juntar pessoas para resolver isso. E como é que a gente coloca, então, tudo isso dentro do negócio, né? Assim, eu acho que quando a gente fala de liderar o futuro, primeiro a gente precisa entender o que são esses contextos. E, na verdade, é legal a gente falar que não existe um futuro, só existem vários futuros. Futuros são hipóteses. Né? Então, isso também é um outro modelo de operação e modelo mental que as organizações precisam parar para repensar, né? Então, não existe aquela via perfeita, maravilhosa, daqui 5 anos é assim que a gente vai chegar e vai estar, porque o contexto pode mudar. Então, a gente fala de sempre iniciar uma jornada como essa, compreendendo quais são essas hipóteses futuras e colocando todo mundo dentro de uma mesma direção. Isso que faz toda a diferença também, né? Porque senão a gente tem, precisamos se transformar. Para onde? Para quê? O que a gente vai oferecer de valor? Né? Qual é o nosso diferencial? Porque aí não dá para você ficar seguindo o que outros estão fazendo, porque o que os outros estão fazendo às vezes não faz sentido para você e para o seu público, para quem você serve, né? Então a gente fala muito de centralidade no cliente nesse sentido, de como que esse público a quem você serve vai se transformar daqui para frente. O que são as necessidades, né, que aparecem dali? E quais são esses contextos de transformação? Então quando a gente junta essas duas peças, que é técnicas de foresight ou de entender um pouco de futuros, de mapear um pouquinho desses cenários, você começa a guiar todo mundo, e aí a gente faz muito isso em colaboração. Então é menos sobre o líder, ou o presidente, ou o herói que vai ter a máxima ideia, não. Experimente fazer isso com o seu corpo executivo, é a mudança de chave, assim. Porque, agora eu estou entendendo por que a gente falou sobre isso, por que é importante digitalização, porque está todo mundo entendendo para onde o mundo está indo e como que a gente precisa remar juntos. Então, a partir do momento que a gente faz esses cenários, começa a se pensar, como que a gente vai colocar isso dentro do nosso dia a dia, na nossa estratégia? Então, que tipo de indicador a gente precisa trazer para cá? Que tipo de projeto, experimento a gente precisa fazer? E aí, entra esse outro lado da ambidestria, que é a disciplina, né? A cadência, a consistência. Não é fazer um teste de inovação e falar, falhou e tchau, acabou. O que você colocou como métrica de sucesso? O que eu aprendi com esse experimento? E o que você aprendeu com esse experimento e como que você evolui a partir desse experimento? Então, o que a gente vê de empresa que, não, mas a gente... E aí vira aversão à inovação, porque assim, a gente já testou e não deu certo. Em que contexto? Quais pessoas envolvidas? O que eram os indicadores? O que vocês fizeram vocês conversaram sobre essa falha e testaram outras questões? Então, não abandonem as boas iniciativas, às vezes por um imediatismo. Imediatismo, mais uma vez, matando as oportunidades de diferenciação lá na frente.
Então, essa questão de voltar e conversar a cada ciclo, então, assim, a gente gosta muito de implementar uma metodologia que chama de OKRs, que é Objectives and Key Results, que figurou muito famoso no mundo pela aplicação do Google, né? Mas nasceu da Intel, que inclusive foi nosso cliente durante muito tempo. E aí, os OKRs, eles são um norte de objetivos ambiciosos e inspiradores, que tem a ver com esses cenários ou com essa projeção de propósito futuro da organização. E depois você cria esses key results, que são resultados chaves, que é diferente de KPI. KPI é o número que você precisa fazer no ano, o faturamento, é o indicador ali em si, né? A gente está falando aqui de resultados chaves. Eu preciso crescer disso para isso, eu preciso conquistar esse tipo de cliente, que é o como, que muitas vezes se perde na organização. Quando a gente faz planejamento, a gente tem um planejamento anual, você só vai voltar a falar dele no final do ano, ali para fazer o outro ano. Tá, e o como as equipes se conectam para fazer esse objetivo acontecer? Isso normalmente não acontece. E o negócio do ou entra aí também com essa perspectiva que fica lá, né? Ou longo prazo ou curto prazo, e às vezes eu me foco muito no curto prazo e perco essa visão, porque eu sei que muitas coisas não são previsíveis, por exemplo, né? A gente tem aquela mania de querer, por isso que eu falei da bola de cristal antes, né? De botar a bola de cristal no planejamento, agora vamos projetar os próximos 5 anos com aquele detalhamento que a gente teria, por exemplo, num conjunto de OKRs para esse próximo ciclo, né? Exato. Então o ou ele vem justamente de ter esse olhar apropriado para aquilo que eu tenho que fazer hoje, para aquela grande visão que eu não desenvolvi sozinho, né? Que é aquilo que você estava falando antes, que acho que é um ponto legal da gente voltar, né? Se eu não tenho mais todas as respostas, eu preciso de diversidade na mesa. E eu preciso de diversidade na mesa em um ambiente de segurança psicológica onde essa diversidade se expresse. Não é verdade? Eu acho que às vezes a gente fala de diversidade num contexto muito de inclusão, de raça, fato, que também é importante, mas de trazer essa diversidade de opiniões, e ela só vai encontrar espaço num ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis e livres para se expressarem de fato de forma genuína, né? Perfeito. E aí isso se aplica quando a gente... Então, assim, muitas vezes os processos podem habilitar novos comportamentos, tá? Então, assim, na verdade são eles que fazem você mudar o comportamento na prática, né? É aquilo que eu faço que vira cultura. E aí quando você faz esses comportamentos acontecerem é que vai virar a cultura da organização. E aí, quando a gente faz um processo de OKRs, que é muito legal, porque ele é uma metodologia que ela é flexível, ela é adaptativa, ela não é fixa, né? E aí a gente se encontra trimestralmente, por exemplo, isso é um formato, cada organização pode ter o seu ciclo de 4 meses, 6 meses, enfim, dependendo da lógica de cada indústria ou de cada segmento. Mas 3 meses. Você volta para se reunir e falar o que foi feito nesses 3 meses, o que deu de resultado, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente aprendeu, e revalida os focos do próximo trimestre. Então a gente vai fazendo isso tudo, mas com um norte, né? Sem ser causa. Cada mês eu mudo a estratégia. Mas com uma lógica adaptativa de como exatamente a gente chega exatamente. lá. Né? O iFood, por exemplo, faz planejamento a cada 6 meses. É uma loucura. Para todo mundo, né? 2 dias ali para fazer esse planejamento completo, porque um negócio é muito reinventado o tempo todo, né? Então, acho que é isso. Na prática, é aplicar, né, isso tudo, é experimentar novos ritos, implementar novos modelos de fóruns para você ver como as pessoas se comportam. Você vai ver a diferença que isso acontece. Né? Então, não é, preciso que você seja inovador, preciso que você seja generoso. Não, dá estímulos e espaço para que isso aconteça. Que é aí o que você falou. E aí a gente fala que o líder do futuro, ele é esse grande jardineiro, né? Que está permitindo que as flores aconteçam, né? Que elas nasçam ali, né? Você tem que regar o solo, você tem que pôr boas sementes, mas você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que cuidar deste ambiente para elas florescerem. Aí a gente fala do potencial humano. Muitas vezes o ambiente corporativo corrói esse potencial humano, né? Porque você traz hierarquia, burocracia, você tira espaço de criatividade, você não dá espaço para as pessoas darem ideias, ela vai reduzindo aquilo que... então me manda, comando e controle, me fala o que você quer que eu te retorno. Então por que eu vou me desenvolver intelectualmente? Por que eu vou contratar diretores? Eu já vi a gente vê muito comum isso, né? Diretores sem autonomia. Por que você paga uma bala para um grupo de diretores que não podem ter voz, que não dão ideias, que não desafiam o negócio, se só você sabe dar a resposta? E de diretores para os seus gerentes e vai para a cadeia toda, né? Sim. Acho que a questão da cultura, quando você fala de autonomia, acho que é um dos fatores assim que
que acho que é bastante perceptível, né? O quanto que a cultura, no final das contas, é capaz ou não de sustentar autonomia, por exemplo, né? Eu já vi situações onde o desejo de autonomia ele esbarrava justamente na incapacidade das pessoas de desenvolverem essa autonomia de fato, né? E acho que essa questão da cultura acaba sendo muito... Como é que eu vou dar autonomia num ambiente que ainda trabalha com uma sistemática, por exemplo, de avaliação, onde aquela autonomia que te foi dada ela pode ser usada justamente... Um sistema que ainda não aprendeu a lógica de desaprender, né? De virar essa página, né? E só uma curiosidade, por vezes tu fala futuros no plural, né? Então sai dessa questão linear, né? E abre então, digamos, um cone de possibilidades? É isso mesmo. É isso aí, que é o que a gente estava falando de hipóteses. Porque o futuro vai ser aquilo que você conseguir experimentar e ver o que faz sentido, já que a gente não tem esse pragmatismo de dizer isso funciona, isso não funciona. Vão ser caminhos. E aí, dentro desses cenários, você traça aquilo que tem maior risco, maior probabilidade de sucesso, e aí você, então vamos escolher dentro dessas tantas probabilidades, essas 3 avenidas aqui pra gente são avenidas de potencial crescimento. E aí você começa a trabalhar nisso, aí começa a experimentar, putz, essa avenida não deu certo, essa aqui, então eu experimento essa avenida. Então é um pouco sobre isso. Por isso, então, tem que ter esse propósito maior, então. Tem. Para essa clareza, identificar essa melhor avenida preferível. Essa clareza de propósito, ela justamente orienta dentro de todo esse universo de futuros possíveis, quais são os futuros desejáveis, né? E aí eu me oriento nessa ótica justamente de como é que eu facilito o ambiente para que a emergência de futuro seja aquele futuro desejável pela organização, né? E o propósito é isso, ele dá o guarda-reio, ele dá a cerca, né? Assim, é isso que a gente precisa explorar, porque senão vira um negócio, né? Você não sabe para que caminho você vai, né? E ele transcende qualquer questão circunstancial de ambiente, no final das contas, né? Contanto que ele em si também é adaptativo por natureza, né? Mas ele transcende essas questões circunstanciais, né? A gente estava falando então sobre essa avenida desses futuros, né? Esse propósito maior, mas e como é que eu giro essa chave dessa ignição para dar esse start, para dar essa largada nessa avenida preferível do meu negócio? Eu acho que Alex também pode complementar aqui com a visão dele, mas acho que tem 2, eu pensaria, se você é um agente de mudança ou precisa ser, né, tá nesse papel, comece por você, nesse processo de autodesenvolvimento, de identificar essas oportunidades e esses espaços de exploração dentro do teu dia a dia e do teu time, né? Então isso é super importante, né? O quanto que a gente está dando espaço e voz para essas coisas novas, os futuros emergirem, né? Mas muitas vezes a gente tem uma barreira cultural até da liderança maior, né? De sensibilizar para essa mudança. E no processo da Intel, por exemplo, que a gente ficou quase mais de 2 anos lá com eles, fazendo uma transformação de modelo de estratégia, ajudando numa transformação cultural, ela, por exemplo, a líder, a CEO, ela poderia ser a gente trouxe ela para fazer parte do nosso podcast da Ambidestra, para inspirar outros líderes também nesse movimento de mudança, né? Então, o próprio Alex, né, que já esteve nessa posição de CEO de uma organização, o quanto é importante você dividir e compartilhar isso com outros na mesma posição, né? Então, se você precisa trazer essa sensibilização, acho que o momento de troca com pessoas trazer neste momento de troca com pessoas que tiveram movimentos de transformação desejáveis ou similares ao que você está desejando, pode ser um momento muito importante de sensibilizar quem é mais resistente. Ou, às vezes, você já começou e falhou. E faz parte, né, desse processo de falhar. E também essas conversas são muito importantes porque nenhum desses processos é fácil. Então, a Gisele, que é a presidente da Intel, ela fala muito sobre essa necessidade que foi de conversar. A gente fez mesas redondas com outros CEOs de outras empresas para a gente falar o que dá certo e o que não dá no processo de implementação de OKRs, o que dá certo e o que não dá quando a gente fala de processo de transformação cultural. Vai dar ruim mesmo, mas a gente vai aprender um monte, né? Então, os ganhos são muito maiores do que as perdas nesse processo. E aí eu tenho feito também muitas conversas em conselhos, porque isso também vem muito do conselho administrativo. Então, essa sensibilização também tem que vir lá de cima, né? De manter essa coesão de propósito, de visão, ela tem que estar desde lá de cima.
Então, também trazer, né, especialistas ou pessoas para te ajudarem nesse processo de sensibilizar o conselho sobre o futuro do teu negócio, sobre os desafios, as ameaças, e isso vai cascateando e vai descendo e facilitando a vida do CEO, facilitando a vida da diretoria, de todo mundo para esse processo acontecer. Não sei se você tem mais dicas aí também. Eu fiquei pensando aqui justamente assim, né, acho que esse papel do conselho que você traz é muito, muito importante, o papel da alta administração de uma forma geral, como grandes alavancas de transformação dessas organizações, no final das contas, né? Mas eu acredito muito também que essas forças, elas são de todos os lados. Ela é de cima para baixo, é de baixo para cima, verdade. É do lado. E acho que, quando você falou, por exemplo, dessa questão de inspirar outros líderes, né, eu acho que passa muito justamente, essa inspiração passa por nós sermos capazes de perceber a possibilidade de outras histórias, de que nós podemos construir outras histórias, né? Ainda ontem me perguntaram, por coincidência, falou, poxa, aquela pergunta bem clássica, assim, né? Eu tinha comentado a respeito da minha jornada profissional, trazendo particularmente esse contexto dessa transformação nessa organização industrial, ali por onde atuei como CEO ao longo dos últimos 8 anos. E aí a pessoa me perguntou, e se esse Alex ali pudesse falar alguma coisa para o Alex que entrou com 14 anos na indústria lá atrás, né? E o que me veio foi justamente essa coisa assim, de que eu diria, cara, acredita que é possível, né? E acho que a gente muitas vezes, a gente se percebe nesse lugar onde a gente tem que esperar que outros façam alguma coisa por nós, né? Poxa, se eu não estou numa posição de liderança, é o líder. Se eu estou numa posição de liderança intermediária, é quando o CEO fizer alguma coisa ou quando o conselho cascatear alguma coisa, né? E acho que isso parte muito justamente dessa perspectiva individual, de sermos agentes de transformação, né? De sermos agentes da construção daquele mundo que a gente quer construir. Quando eu falo mundo, muitas vezes não é só numa questão de transformações sistêmicas globais, mas é o mundo que eu quero construir dentro da minha organização, aquilo que realmente vai fazer com que ela se torne próspera e resistente à prova de futuro, né? Esse termo que a gente está usando aqui, né? Eu acho que é muito por ali, desse protagonismo individual, né? Isso. Liderança, eu gosto muito do Peter Senge quando ele fala assim, liderar é criar novas circunstâncias, né? É dar esse passo é fazer com que esse inconformismo que a gente tem, às vezes, quando a gente olha, por exemplo, para esse gap de engajamento, 80% das pessoas desengajadas, é não se conformar com isso e dar um passo realmente de criar novas circunstâncias onde a gente não convive com alguma coisa que é absurda, né, da gente conviver com ela, né? Perfeito, concordo super. Muito bom. Eu acho que esse papo aqui a gente poderia estender por mais algumas horas, né? Volte sempre, Didi. Obrigada. Foi uma delícia. Foi super fluido. Espero que tenha inspirado pelo menos algumas sementinhas, né? De quem estiver ouvindo e vendo. E anota e começa a executar, né? Porque não adianta a gente ver, se inspirar, achar super legal. E se a gente não coloca em prática, isso vai, né? Então, eu sou aquela pessoa da prática. Então, se alguma coisa mobilizou, tenta implementar um pouquinho essa semana. Um pouquinho semana que vem, né? E começa. Isso aí, muito legal. Obrigado demais, Didi. Obrigado, Rodrigo. Acho que essa prática ela pode começar, inclusive, por compartilhar também aí esse episódio do nosso podcast, assistir os próximos episódios, se conectar também com toda essa oferta da Academia Fiesc de Negócios, que tem uma série de programas aí disponíveis para apoiar justamente os líderes nessa transformação dos seus negócios, para a reinvenção da indústria, que é o nosso propósito aqui, né, Rodrigo? Isso mesmo. Muito bom. Até a próxima, então, Valeu, né? Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.